Antes de continuar nossa sequência cronológica de acontecimentos através da Era dos Evangelhos e além, preciso dar uma introdução do que é conhecido hoje em dia como uma substância de alto spin, monoatômica, para a qual o termo científico era ORME, Orbitally Rearranged Monatomic Elements, elementos monoatômico orbitalmente rearranjados. Vamos dar uma olhada nos acontecimentos recentes e atuais a esse respeito. É uma história de ingenuidade, tenacidade, despesa e sucesso, mas com um traço negro de intervenção governamental. Tudo começou em 1976, em um lugar que não podia ter um nome mais próprio para a descoberta da Pedra Filosofal, Phoenix, no Arizona, onde David Hudson era um fazendeiro de algodão próspero da terceira geração. Uma natural dificuldade da agricultura do Arizona é que o solo produz alto teor de sódio e que torna a superfície endurecida, escura e impermeável. Para combater isso, David usava grandes quantidades de ácido sulfúrico altamente concentrado, injetando cerca de 30 toneladas por acre no solo. Seguindo-se a isso, os caminhões de irrigação, o ácido e água espumejavam, quebrando a crosta alcalina até uma consistência maleável, que, adicionando-se carbonato de cálcio para enfraquecer o ácido e preservar os nutrientes restantes, formava um programa de 2 anos para tornar o solo adequado para as colheitas. Durante a análise dos constituintes do solo que não haviam sido dissolvidos pelo ácido, um material em particular tinha qualidade pouco usual. Quando seco pelo sol do Arizona, cerca de 115 graus centígrados, com umidade de 5 graus, após a precipitação, ele explodia em um grande brilho de luz branca e desaparecia totalmente. Então, David Hudson, achando muito estranho, fez testes com essa substância. A substância foi testada com vários tipos de equipamentos caros. David levou a um laboratório comercial, depois ele telegrafou para um PhD na Cornell University, especialista em elementos preciosos. Então eles fizeram testes em tecnologias muito caras, e novamente o resultado revelou que se tratava de ferro, sílica e alumínio. Era notório que havia algumas impurezas menores, afetando a análise, de forma que elas foram completamente removidas, deixando ainda 98% da amostra original, que foi novamente testada. O resultado foi surpreendente. A massa branca brilhante estava lá para quem quisesse ver, mas o equipamento registrou que essa massa era de puro nada. What the fuck? Como assim puro nada? Depois, um especialista em espectroscopia entrou em cena. A espectroscopia por arco voltaico é conduzida colocando-se a amostra em um recipiente carbônico. O problema é que a análise identifica elementos nas ordens de suas temperaturas de ebulição. As mais baixas são lidas primeiro, portanto, uma exposição limitada dá um resultado limitado. Por causa da limitação do tempo de queima, o espectroscopista foi incapaz de ajudar com seu equipamento padrão. Então, uma amostra foi mandada aos laboratórios Harwell de tecnologia, na Inglaterra, para análise de ativação de nêutrons. Mas eles também não puderam obter uma leitura apropriada. Porém, a Academia Soviética de Ciências tinha a resposta. Para ter resultados satisfatórios, o tempo de queima do espectroscópio deveria ser de 300 segundos, 20 vezes maior do que seria possível em qualquer outro lugar do Ocidente. Como esperado, durante os primeiros 15 segundos, ele leu ferro, sílica e alumínio, com pequenos traços de cálcio, sódio e um pouco de titânio. Evaporando-se esses itens, as leituras interromperam-se, e assim como ocorrera em Cornell, 98% da amostra foi registrada como absolutamente nada. Passaram-se então 20 segundos, 25, 30, 35, 40, até que nos 70 segundos, ainda nada. Então, depois repentinamente, a substância tornou-se real de novo, sendo registrada como paládio. Após outros 20 segundos, foi registrada como platina. E depois disso, conforme se atingiam as sucessivas temperaturas de ebulição, viam o rutênio, o ródio, o irídio e o ósmio em 220 segundos. Ficou óbvio que a fina substância branca era composta inteiramente de metais do grupo da platina que, pelos testes padrões ocidentais, haviam sido anteriormente registrados como nada. Com Siegfried, o espectroscopista alemão, ainda encarregado do caso, os testes, com diversas variações analíticas,
continuaram durante 2 anos e meio e não haviam dúvidas de que cerca de 98% do produto anteriormente não identificável consistia em metais nobres, em um estado não reconhecível normalmente. Os mais ricos depósitos de metais platínicos conhecidos do mundo estão a meia milha debaixo da terra, no complexo Igneo Bushveld, na África do Sul, onde uma estreita camada contém 1/3 de onça por tonelada de metais platínicos. Descobriu-se que, em forma obviamente não metálica, o solo da fazenda de Phoenix continha 7.500 vezes essa substância, espantosamente 2.400 onças por tonelada. Até essa fase, a pesquisa fora feita de maneira discreta e relativamente particular, mas era claro que os olhos e ouvidos oficiais logo apontariam nessa direção. No mercado mundial, metais platínicos eram vendidos por preços tradicionalmente altos, sendo o ródio de que o depósito da fazenda era constituído, na maior parte, medido por cerca de $3.000 a onça. Obviamente, algo muito importante emergia no Arizona, e nem mesmo David Hudson tinha qualquer ideia de onde isso iria parar. Caso alguém se interesse, pesquise sobre David Hudson. O que ele descobriu foi uma tecnologia de supercondutores, algo que muda totalmente nossa forma de como trabalhar com átomos, energia, etc. Ele até patenteou a sua descoberta, mas David encontrou várias dificuldades. As suas primeiras dificuldades com o Departamento de Defesa, Hudson foi avisado que nunca teria a permissão para completar o seu empreendimento de supercondutividade. David foi obrigado a escrever em novembro de 2000 que estava de forma legalmente inexistente. Foi um fim trágico de uma grande era pioneira, mas a ciência permanece. O problema é que agora ela está sendo perseguida por pessoas motivadas por interesses muito menos sociais. Destina-se a tornar-se uma ciência para os integrantes dos grandes times em níveis governamentais e corporativos. Consequentemente, os riscos são grandes e o mercado dos metais preciosos se moveu para uma nova plataforma de operação estratégica. Quando o petróleo começar a decair, tornando-se o combustível do passado, os futuros mestres do mundo serão aqueles que controlam as novas tecnologias de energia, em um mundo de tecnologia supercondutora, onde teremos um reino antigravitacional de levitação, teletransportes, dimensões paralelas e manipulação do espaço-tempo.